Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite. A alegria semanal, o shot semanal, Sabor e Saúde. Um abraço para o nosso amigo Rafael Marra aí, enfim. Isso, Rafael. Grande abraço. Abraço para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Vou agradecer também pelo grande número de inscritos que a gente tem recebido no canal. Passamos dos 500. Isso é bom demais. Sinal que a gente está no caminho certo. Meu nome é Fábio Ferrolho. Estou falando aqui de Lisboa. Aqui com meu parceiro e amigo de projeto, Ari Bucione, essa fera do mundo dos funcionais. E hoje, mais uma vez, e como sempre, né, aquele encontro semanal com presenças ilustres e que tem agregado demais e que tem sido sempre um prazer, um aprendizado para a gente. O Bruno Medeiros, eu não vou falar nada dele, vou deixar para ele se apresentar, mas é uma figura extraordinária, vocês vão ver. Nos acompanhem até o final. Curta, aperta o blim-blim aí para receber o vídeo, para saber que o vídeo chegou, tá? Compartilha com o teu amigo, enfim. E se você tiver alguma sugestão, a gente está aberto e à vontade. Boa tarde, Ari. Um grande prazer estar aqui contigo. Boa tarde, Bruno. Muito obrigado pela tua presença. Segue daí, Ari. Vai pro Brasil aí. É isso aí, Fábio. Aqui é boa tarde mesmo. E a gente está mais uma vez aqui para mais um episódio de Sabor e Saúde. O Fábio faz o sabor e eu tento fazer a saúde, né? E a gente está super contente, o nosso canal vai crescendo, a gente agradece o seu apoio, o seu incentivo, os seus comentários. E também não podemos deixar nunca de agradecer os entrevistados que têm vindo aqui ao nosso canal, aceitado ao nosso convite. Isso nos ajuda muito, nos faz crescer. E hoje eu particularmente tenho o prazer de estar aqui com duas pessoas que praticamente eu conheci quando começou a pandemia. Então, se a pandemia é realmente algo muito difícil para a humanidade como um todo, para o Ari Bucione foi a oportunidade de fazer novos amigos e novos grandes amigos aí, né? Opa, então, a gente deu o Fábio e o Bruno, eu acho que até comecei o contato bem próximo com os dois, né? E é muito legal isso. Hoje a gente tem o Bruno aqui. Eu não vou entrar muito em detalhes, o Bruno vai se apresentar. Ele é uma pessoa fantástica, ele conhece uma área que eu não conheço absolutamente nada, até porque é uma área que só veio acontecer quando eu já tinha mais de 35 anos de experiência profissional. Então, na época que eu comecei, não tinha nem fax, né? Então, só para vocês terem uma ideia como é que a coisa anda, né? Sem maiores, vamos diretamente, Bruno Medeiros, um profissional excepcional, já nos ajudou aqui em outras oportunidades, montando o nosso site, orientando a formação da NutriConnection, a empresa da qual sou titular, e já também esteve no nosso primeiro curso da NutriConnection com o conhecimento dele na área do marketing digital. Bruno, muito obrigado. Um prazer te encontrar com você outra vez. E agora eu deixo com você para você se apresentar, depois a gente começa bombardeando aí. Tá bom. Ari e Fábio, primeiramente queria agradecer aqui o convite. Fico honrado em ter dois profissionais aqui, estar junto com vocês nesses projetos, tanto no curso quanto aqui no YouTube de vocês. Bom, espero agregar aqui bastante o conhecimento das pessoas, tá? Então, meu nome é, como já dito, meu nome é Bruno Medeiros, eu sou do Brasil, né? Estou no estado de São Paulo aqui, sou formado em marketing, sou pós-graduado em gestão estratégica de negócios e atuo na área de marketing digital. O Ari começou aí comentando que há 35, quando entrou, ele já tinha 35 anos de história, de projeto já, né? E não tinha nem o fax. Para mim, há 10 anos atrás, quando eu me formei, há 11 anos atrás, já não tinha o marketing digital que tem hoje, né? Muda muito rápido, tudo muda.
e tudo passa muito rápido na tecnologia de hoje em dia, né? A pandemia veio ainda para acelerar um pouquinho mais a parte do digital. Então, deixa eu me apresentar. Né? Então, sou formado em marketing, atuo na área de marketing digital com a minha agência. Minha agência se chama Dagaz, se você quiser dar uma olhadinha depois. A minha agência ela é focada em performance de resultado. A gente trabalha com growth hacking, que são técnicas para alavancar os seus negócios, né? Os negócios, sendo ele em digital ou offline. A gente utiliza mais de ferramentas digitais. E nesse universo, a gente trabalha com análise de dados. E dados é a base do que fomenta os nossos negócios e impacta nas estratégias, né? Então, eu sou uma pessoa que eu comecei minha carreira no marketing. Voltando um pouquinho, eu escolhi o marketing, né, dentre as áreas de administração, porque eu ia fugir do número, porque eu não gostava de contabilidade, não gostava da economia, então eu queria, da matemática financeira, eu queria fugir um pouco dos números, e falei assim, vou lá para o marketing, né, a área de publicidade ali, tá legal. Acertou em cheio, né, Bruno? Em cheio, rapaz. Porque dali, quando eu me formei, minha primeira experiência com marketing foi na área financeira do marketing, onde eu tinha que projetar o orçamento e planejamento de um shopping center anual. Então, eu tinha que trabalhar 100% praticamente com números. Depois de lá, vim, né, trabalhando em algumas outras empresas, sempre na área de planejamento, estratégia, onde meu último trabalho, trabalhando para uma empresa, né, um CLT, digamos assim, foi para a Rede Globo, né, para Globo, né, a TV, onde eu trabalhava com análise de dados do Ibope, que são a famosa, né, pesquisa do Ibope, a audiência do Ibope. Eu trabalhava com a análise desses dados para gerar insumos para a equipe comercial fazer as vendas, né, de espaço publicitário dentro da TV. Então, de lá para cá, né, foi 2013, acho, mais ou menos, 2012, 13, eu venho trabalhando e me especializando cada vez mais na área de análise de dados. Hoje é uma profissão que está nascendo aí recentemente, né? Cientista de dados, né? Eu sou um cientista de dados focado na área de marketing, mas não gosto muito dessa denominação, porque é bem amplo a área de estudo. Mas eu estou trabalhando aí para sempre correr atrás, né? Porque cada dia surge um novo conceito, uma nova técnica aí. Ô Bruno, apesar dessa sua história em dados aí, eu sei que também você está virando escritor, né? E eu sei que você é idealizador de um método muito aplicável, por exemplo, no caso da nossa área aqui, um método que se aplica muito para o pessoal de R&D, de pesquisa e desenvolvimento na nossa indústria, na indústria inclusive alimentar. Conta um pouquinho dessa história do livro, enfim, conta um pouquinho dessa história desse método, que eu não vou dizer o nome. Presta atenção, vocês estão nos assistindo, que vocês vão gostar, vocês vão curtir do que vem por aí. Conta um pouquinho para a gente daquela história da caneta americana com o lápis russo, enfim. Acho que tem muita história por aí. Tem. É isso aí, Bruno. Vamos lá. Então, o que acontece é que quando até abrindo um parênteses aqui, quando eu conheci o Ari, foi em um papo sobre Big Data, né, Ari? A gente estava falando sobre desenvolvimento e análise de dados em grandes volumes. É verdade, verdade. Para a área, principalmente, né, de funcionais, para você fazer pesquisa e desenvolvimento de novos produtos aí. Bom, a gente sabe que de tempos para cá, com essa tecnologia, né, vindo o volume de dados gerados por tudo isso é gigantesco, né? Então a gente tem cada movimento que a gente faz online é geração de dados, né? Online ou offline, né? Sendo por meios digitais, está gerando dados. Tem até relógios hoje, né? O meu relógio aqui, ele me avisa que eu estou muito tempo sentado, eu preciso andar um pouco, ele me avisa. Preciso me atualizar. Pois é.
O meu relógio me avisa tudo. Se chegou mensagem, se estão me ligando. Então, ele monitora o meu sono, a qualidade do meu sono. Então, os dados, né, tá presente na nossa vida. Tanto é que, né, leis de proteção de dados estão sendo rigorosas, né, para regulamentar isso daí. Mas voltando ao que a gente estava conversando, com esse volume de dados imenso, até então, a minha percepção é de que as pessoas achavam legal ter a quantidade de dados e pegava os dados, colocava em planilhas para poder decifrar o que aquilo estava mostrando ou apontando alguma coisa. Né? Então, eu ia lá no o RP da empresa, né, o software que cuidava da área de gestão financeira, eu tirava os dados, geralmente o gerente financeiro, o analista financeiro, fazia compilação e levava para um gerente financeiro, um gerente geral, para ver qual que era a saúde da empresa. Porém, hoje em dia, o volume aumentou. Então, você tem RP que cuida do financeiro, CRM que cuida do marketing, você tem outros aplicativos, você cuida de gestão de disparo de envio de e-mail marketing, você tem volumes exorbitantes. O Big Data é exatamente esse momento de conceitos que trazem você coletar informações de várias fontes diferentes, externas e internas da empresa, então, redes sociais, né, o clima-tempo, dependendo do que, na área de agronegócio, né? Então, você tem que pegar os dados internos com dados externos, tipo, a previsão do tempo e tal, para você ter projeções. Isso tudo, por que eu estou falando isso, né? Não estou fugindo do assunto, não, é que só para contextualizar. Esse volume tanto de informação constrói profissões como a minha, que é a análise de dados, e você conseguir tirar insights e insumos para tomadas de decisão, né, baseadas em fatos, em dados que são concretos. Já o marketing já deixou de ser um machismo, que antes você achava, bom, essa marca é uma classe A, B, fala com um público de 25 a 35 anos, que isso e aquilo. Então, hoje não, hoje você já tem dados que mostram quem é essas pessoas e mais, onde essas pessoas frequentam, hábitos de consumo, quais sites visitam, o que faz. Então, o emaranhado do marketing digital e de dados está cada vez maior. E com isso vem também, né, a parte positiva, né? Não vou entrar muito nesse lado, porque senão as pessoas vão ficar assustadas aí que né, a gente realmente é monitorado a todo momento, né, por todas as empresas. Com isso vem coisas muito boas, que é conteúdo de qualidade, assim como esse que a gente está produzindo aqui agora, né? Que antigamente você não teria tão fácil acesso assim, senão você ia ter que fazer um curso de extensão, algo do tipo, para você aprender coisas que não é relativamente relacionadas ao seu negócio. Então, hoje você coloca no YouTube, né, como fazer qualquer coisa, você faz aquilo que você quiser. Até a bomba deve ensinar a fazer. Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente tem tantas informações, dados e conteúdos ricos de fácil acesso em nossas mãos, né, literalmente em nossas mãos, nossos celulares, a gente tem uma overdose, acaba tendo uma overdose de conteúdo e o que antes chamavam apenas de bloqueio criativo, hoje eu chamo isso de overdose de conteúdo, né? Porque você tem um excesso de informações que na hora que você quer aplicar essa quantidade de conteúdo que você tem em uma determinada tarefa, um determinado trabalho, ele se torna tão complexo que às vezes você levou muito tempo para fazer, né? Tem uma frase do CEO do fundador do LinkedIn, que ele fala: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, se você não tem vergonha da sua primeira versão do seu produto, você demorou muito para lançá-lo. E isso vem muito de encontro a isso, porque hoje o mundo exige que a gente tenha passos mais rápidos para desenvolver coisas. E isso é bom em algumas áreas, em outras nem tantos. Mas, falando de modo genérico, né, englobando todas as áreas, a gente precisa desenvolver algo que seja rápido, porque você já testa e você já
Se não for aquilo, você já tem tempo hábil de ajeitar o prumo, né? Ajeitar o lado que você vai ir. E esse é um conceito de que a arte, né? A arte de deixar complexo aquilo que deveria ser simples, é um conceito que eu criei, mas que não é de agora, né? Entre 64 e 69 teve lá, né, a corrida espacial, né, se não me falha a memória dos estudos, Estados Unidos e Rússia queriam ver quem que ia pisar primeiro na Lua, né? E então começou essa disputa de tecnologias e tal. E quando, né, em testes, os Estados Unidos identificou que eles tinham um problema que era como o astronauta faria os relatórios para quando ele voltasse, né, eles pudessem parametrizar tudo mais, pegar aqueles dados e parametrizar todas as coisas do que estava acontecendo fora da órbita, né? E uma dificuldade que eles tinham era que as canetas elas não funcionavam né, no espaço, porque era gravidade zero, a tinta não descia. Então, foi um grande problema para eles, que eles não conseguiam escrever na gravidade zero. Então, começou silenciosamente os Estados Unidos correr para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço. Então, né, rege a história, não sei se é um fato verídico, mas que tem na internet, se vocês quiserem depois dar uma olhada, tem essa história contada dessa maneira. Então, eles começaram a correr, e engenheiros, né, engenheiro da NASA e todo correndo lá, conseguiram desenvolver uma caneta de $1 milhão, né, com tecnologia que conseguisse escrever no espaço, que lá, em gravidade zero, ela iria funcionar. E quando, né, confrontado em algum momento, não sei como teve esse diálogo, em algum momento a Rússia, né, tiveram esse diálogo entre Estados Unidos e Rússia, e a Rússia simplesmente falou assim, não, mas a gente não precisa de caneta, a gente leva um lápis. Então, o fato é que os Estados Unidos pegou tanta informação, né, que levou aquele conceito que eu falei, a frase que vai ser do meu livro, né, que é a arte de deixar complexo aquilo que deveria ser simples. Ele poderia ter levado um giz de cera, poderia levar um carvãozinho ou qualquer outra coisa que escrevesse, mas não. Eles estavam tão bitolados, né, com a história. Não sei se é uma história realmente verídica, né? Mas acho que exemplifica bem. Mas a metáfora... bem, né? Exato, é exatamente... Dá um bom exemplo, sim, é um excelente exemplo. Porque hoje, né, daí eu volto, né, fechando esse parênteses, eu desenvolvi um método, porque eu passei por isso, né? É tanta informação, tanta coisa que você tem que se especializar, isso para várias áreas. Na minha, né, tem que correr a cada momento, uma nova rede social que chega, é TikTok, é Kawaii, é LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, e daí volta, né, Snapchat, o YouTube mudou o algoritmo, o Instagram atualizou não sei o quê, então você tem que ficar, né, ser maleável na hora de estudo, né, e toda hora. Porém, isso me deixava às vezes paralisado, porque eu tinha que desenvolver alguma coisa que teoricamente era para ser simples, e quando eu começava a desenvolver o planejamento, que isso vai falar com isso, que vai conversar aqui, que vai para lá, e eu vou impulsionar aqui, vou criar campanha aqui, começava a se tornar algo inviável ou algo complexo demais para dar um próximo passo. E então, e isso me confundia com o bloqueio criativo. Eu falava assim, caramba, eu estou com um bloqueio criativo, eu não consigo dar mais um passo, estou travado aqui, eu não consigo progredir. E, na verdade, isso não era um bloqueio criativo, era uma overdose de conteúdo, que eu queria aplicar tanta técnica e conceito numa coisa só, que ele ficava inviável. Então, eu desenvolvi esse método. Esse método foi feito na dor mesmo. Era um final de semana que eu estava tentando resolver uma problemática que era para ser simples, e eu não me conformava. Eu falava assim, caramba, é simples, eu estou olhando para o negócio, é simples, tem que ser simples, por que eu estou complicando, né? E daí eu escrevi em um post-it, assim, ó, simples.
Bom, vou colocar na minha cara que toda vez que eu pensar em fazer alguma coisa, eu vou olhar para esse post-it e vou fazer. É simples, tem que ser simples. E daí eu comecei a fazer isso. E logo depois eu falei assim, para ele ser simples, ele tem que ser óbvio. Porque às vezes o óbvio está na sua cara e você não faz o óbvio porque ele é óbvio. E na verdade ele precisa ser feito, ele é parte do processo, né? E uma parte importante do processo. Depois que eu tive esses dois post-its, né, o simples e o óbvio, eu coloquei um outro que vai me diferenciar. O meu diferencial de mercado, eu tenho que colocar na pauta. Então, né, não posso fazer uma coisa que é igual de todo mundo. Então, eu coloquei diferente. Aí eu fiz 3 post-it. Simples, óbvio e diferente. E depois, para finalizar, né, esse processo criativo, eu coloquei que ele tem que ser aplicável, porque de nada adianta eu fazer uma coisa simples, óbvia, diferente e chegar no final ela não ser aplicável. E aí se tornou um método chamado método SODA, que nada mais é do que o método PDCA, que é um método que você começa pensando simples, fazendo óbvio, diferente, de uma forma diferente, e ele é aplicável. Se ele não é aplicável, você volta o processo porque tem alguma coisa ali que está errado. Então, não que esse método seja para ele determinar aonde começa e onde termina o seu projeto. Não, mas ele vai te ajudar a não travar no projeto, não deixar que o projeto se interrompa no meio ali, porque você está deixando ele complexo. Então, né, daí partiu a vontade, o desejo de falar para as pessoas sobre isso, né? O Ari foi uma das primeiras pessoas que eu conversei do método, né? E ali eu tinha começado um livro, né? Até um outro parênteses aqui, um amigo meu que é escritor também, ele falou que Deus, quando ele quer castigar alguém, ele fala para ele escrever um livro, e é verdade, viu? Eu não acreditava, porque eu achei que ia ser algo simples, mas ele não foi tão óbvio assim, está sendo bem diferente para mim, viu? Eu estou tendo que aplicar o meu método no meu livro, para eu poder deixar ele viável. Ô Bruno, qual que é a tua expectativa de lançá-lo? Então, o meu livro, primeiramente, eu vou fazer ele numa versão de e-book, né, para simplificar a distribuição e também a questão de custos, né, de eu fazer um livro desse. Então, vai ser um modelo de teste, né, eu vou fazer um e-book e fazer a distribuição dele, mas a minha expectativa é que até o meio do ano eu conclua. Ele tá caminhando para ir até o meio até junho aqui de 2021, para quem está vendo esse vídeo depois. Até junho de 2021 meu plano é eu finalizar ele certinho. Mas então, Bruno, deixa eu te interromper um minutinho. 2 comentários. Em primeiro lugar, você tem que votar aqui já no lançamento do livro, né? Vamos já registrar, porque não dá para passar, né? E o segundo, olha, eu sei que às vezes o santo de casa não faz o milagre, né? Será que você está aplicando o método SODA no seu livro aí? Pois é. A minha pergunta, desculpa, Ari, a minha pergunta é complementar à tua. Eu te pergunto o seguinte, Bruno, na Dagás, na tua empresa, enfim, você já estabeleceu como cultura o método SODA? Na Dagás, sim, é verdade. Na Dagás, sim. Na Dagás, sim, faz parte da cultura. Eu acho que eu vou até colocar como um valor, né? Seja SODA. Isso é uma boa ideia, eu gostei da ideia. Mas é verdade, eu me pego escrevendo livro e toda hora eu tenho que fazer uma aplicação do método ali nele. Porque é fato, né? Para todas e quaisquer áreas, hoje a gente está vivendo isso. Já conversei com inúmeras pessoas e é exatamente isso. Até recentemente conversei com um coaching e ele falou que o método pode ser aplicado, né, em determinada área do coaching para aplicar para desenvolvimento mesmo de
de performance comportamental, né? Porque eu falo, né? Se você é uma pessoa simples e só simples, você não tem nada de diferencial, você não consegue evoluir. Se você é 100% óbvio, você é uma pessoa que você é muito afiada, você vai embicar com muita coisa e isso vai tornar você mais difícil, né? Então, se você é uma pessoa 100% diferente, você sempre está com os pés, não está com o pé no chão, então você está sempre ali, né, voando ali, né? Então, é um método que você pode aplicar na vida, assim, também, né? Pensando que você, tem que ser simples, tem que ser óbvio, pensar diferente. Então, no meu livro, no final do livro, eu vou, na última página, eu deixo uma página para imprimir, que vai ser os cardzinhos, né? Que vai ser o soda, né? Para você ficar com os cards físicos na hora de você aplicar a técnica, você ter ele visual. Porque a ideia minha foi minha, na verdade, eu criei para mim, né? E a ideia é essa, eu ter sempre esses cardzinhos para que eu possa olhar e falar, bom, eu estou fazendo assim, eu sempre me policiar daquilo que eu estou fazendo, né? Bacana. E a gente conversou sobre a pesquisa e desenvolvimento, né? O P&D. Poxa, eu vejo que é uma área que é bombardeada também, porque ela tem que estar sempre ali, atualizada daquilo que tem de melhor para aquele produto ou para aquele serviço que ele tem que desenvolver alguma coisa. Então, é um método que pode ajudar, e ajuda esse profissional, né, na hora de fazer o desenvolvimento de algum produto ou serviço, né? Que bacana. Fantástico. Vai daí, Ari. Não, na verdade, eu acho que o Bruno, a gente teria que fazer vários episódios, porque tem que explicar com um pouco mais de detalhe esse soda. Parece simples, mas não é. Parece fácil de aplicar, mas não é. Então, a gente tem que realmente fazer uma lavagem cerebral mesmo para poder jogar fora aquelas coisas que a gente acredita e começar realmente a simplificar, começar a ser mais objetivo, né? E atingir mais o ponto focal, né? Porque isso aí é um fato. Realmente, até gostei daquela história. Se você não tem vergonha do seu primeiro trabalho, da primeira versão do seu produto, da sua versão, é porque realmente você gastou muito tempo aí, né? E a gente aqui no canal não tem uma história muito diferente, não, né, Fábio? Eu ia falar exatamente isso, Ari. Eu me vi no lançamento do nosso canal, né? Enfim, a gente não vai tirar os 2 primeiros episódios porque, enfim, tá lá, eles têm um carinho especial, né? Fazem parte da história, né? Fazem parte da história, né? Mas é basicamente isso, né? A gente vai realmente... É fato o que você falou, Bruno. Hoje em dia tem alguma coisa errada, realmente, se você não tem um pouquinho dessa primeira versão, né? Pois é, porque às vezes a gente fica preso em um looping ali de perfeccionismo, de sempre querer fazer da melhor forma possível, pensando nas possibilidades, isso que vai dar certo, que vai dar errado, e acaba que é inviável alguma coisa que você nem testou, né? Você se torna inviável aquilo que você nem testou. Então, se eu posso deixar aqui uma linha de raciocínio do método sem aplicabilidade do método, que é realmente alguma coisa que a gente poderia conversar, ter uma conversa um pouquinho mais focada só pro método e em si, eu deixo uma linha de não torne complexo aquilo que é para ser simples. E isso se você focar, ter na sua cabeça isso, você já está com 50% do método aí na sua cabeça, né? Porque às vezes é uma coisa que você precisa ter um giro mais rápido para você colocar para testar, para ver qual que é a aplicabilidade dele, e você acaba deduzindo coisas que não são deduzíveis, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A aplicação é a melhor solução para ser simples e óbvio, né? O diferente daí é a sua característica, a sua assinatura.
Sim, sim, sim. Eu trocaria até por ser autêntico, né? Talvez algo de autenticidade aí nisso aí, né, o Bruno? Sim, sim. No meu livro eu falo que o D, você tem que tomar. O D é o que você tem que mais tomar cuidado. Porque o diferente não é ser inovador, né? O diferente é você fazer aplicações que sejam diferentes, mas que sejam aplicáveis, né? Ele não pode ser, você não pode reinventar a roda ali para você aplicar o método, porque senão ele acaba se tornando complexo, e daí não faz sentido, ele não é aplicável, você tem que voltar lá para o item 1, que é o simples, né? Simples, sim. Óbvio e diferente. Logo que eu me formei, me lembro, você vê como as coisas às vezes acabam acontecendo e a gente não faz a conexão, né? Mas, por exemplo, eu sou engenheiro de alimentos e eu sempre tive na área de alimentos, né? Toda a minha vida foi dentro da área de alimentos. E eu, quando vi uma coisa complexa, né, eu tinha a mania de fazer a comparação com a máquina que desentorta a banana. É uma máquina de altíssima tecnologia, né? É uma máquina muito difícil você desentortar, fazer a banana retinha, né? Sim, mas para que serve isso, né? A banana não vai mudar de sabor, né? Você não vai descascar ela diferente da maneira que você descasca sempre. Ela simplesmente vai estar ali retinha, né? Então, é diferente, mas tem que ter um significado, tem que ter digamos, uma integração com o contexto. Do contrário, não adianta ser diferente, né? Então, que é exatamente o que você acabou de falar, Bruno. É muito, muito importante e nem sempre a gente enxerga isso, né? Sim, Fábio. E o bacana é que assim, né, Ari, a gente vive um momento de experimentação, de muita coisa, isso falando basicamente da nossa área, né? Então, quem vive o mundo de P&D e junto com o pessoal de marketing, existe uma certa pressão de sempre lançar alguma coisa altamente inovadora que reinvente, e às vezes não é isso, né? Às vezes não como eu digo sempre, né? Mesmo na área, por exemplo, de aromas, né? Você não precisa inventar nenhum sabor exótico ou absolutamente diferente. Se você quer inovar, tá cheio de coisa tradicional, inclusive para você inovar com ela mesmo, né? Enfim, precisa se tomar cuidado às vezes, né? Porque às vezes as empresas querem ser muito diferentes e vão para um caminho que se perdem, né? Dentro disso, exatamente o que você falou, né? Pois é. Bom, Bruno, vai em frente. Não, pode falar, pode ir. Na realidade, a gente começa a se empolgar e, embora algumas regras a gente não segue muito aqui no canal, o Fábio já sabe, né, que tem uma que o Ari sempre lembra, né? A gente tem um formato no canal e a gente tem uma limitação, né? Então, por isso é que eu já fiz o convite para você voltar, porque a gente não pode perder essa sua contribuição, né? Claro. Mas eu acho que, Bruno, o que a gente gostaria de ouvir de você seriam realmente as recomendações. E em relação ao trabalho que você faz, o canal está aberto para você divulgar o seu trabalho. Então, se você quer deixar uma mensagem também, convidando as pessoas a te conhecer melhor, fique à vontade, né? E outra coisa também que a gente pede para o entrevistado, quando a gente vai chegando nesse ponto da entrevista, é que ele deixe uma mensagem sempre para aqueles que nos acompanham, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que dão, digamos, o prazer e a honra de nos apoiar, né? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de futuro dentro da sua área, para que todos possam realmente sair daqui levando uma pitadinha de esperança e de acreditar no futuro do nosso país, do universo e da sociedade como um todo. Fábio, alguma coisa que faltou aí? Ô Ari, eu vou tentar ser simples, óbvio, diferente e aplicado. E aplicado, né? Ô Bruno, muito obrigado.
pela tua presença, foi agregadora, tá? Volte mais vezes, lance seu livro, venha nos contar. Foi realmente um prazer. Claro. Te desejo imenso sucesso. Vou deixar os dados da Dagás também no link, na divulgação, enfim, no canal do YouTube, para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Bruno, tá? A bola está contigo, deixo ela contigo, enfim, o apito final é teu, Bruno. Obrigado, queria mais uma vez agradecer aí o convite, né? Me coloco à disposição para as próximas conversas. Sempre um prazer estar conversando com o Ari. Fábio, prazer imenso conhecê-lo. Obrigado. Prazer meu. Internacionalmente aí, conversando com a gente. Opa, bom, seja bem-vindo em Lisboa quando quiser também. Obrigado. Vou sim. Uma coisa que eu posso deixar aqui como final, né, falando da área de marketing aplicada para qualquer outra área, não, né, me nichando aqui, falando de coisas simplesmente da minha área, mas que seja aplicado para todo mundo, é que por mais que a evolução da tecnologia seja volumosa e cada hora tem uma nova vertente de conteúdo, eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa prestar um pouco mais atenção e olhar com carinho daqui para frente, é a questão de dados, né? É a questão de você olhar para os dados. Se simplesmente você tem um Instagram e, só tem a página do Instagram, o que eu vou olhar? Eu não tenho ferramenta nenhuma. Bom, existem ferramentas que conseguem monitorar talvez a concorrência. Você pode usar aquela parte do informações para você tirar informações das pessoas que te seguem, né? Tendências para que você possa evoluir, né? Daqui para frente. É sempre conteúdos focados para a sua audiência. Então, conversa com quem é a sua persona, né? Isso é o mais importante. Porque às vezes a gente, né, por diversos motivos, a gente vê, tem uma coisa que está viralizando, eu vou lá e vou fazer igual. Só que aquilo que está sendo feito faz sentido para a sua audiência? Acho que é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Se faz sentido, vai ser sucesso. Você vai surfar a onda junto com todo mundo. Se não faz sentido, o tiro pode sair pela culatra, né? Você pode falar uma coisa que não tem nada a ver para a sua audiência simplesmente porque está tendo uma viralização e você acaba, né, se queimando ali. Mas, como, né, para não se estender ainda mais aqui, né, acho que, né, foque em usar os dados para que você tome decisão, né, que os dados sejam ferramentas para você na tomada de decisão, seja ela de estratégica, seja ela de um planejamento, de um desenvolvimento de um novo produto, de uma adequação de uma marca, de um posicionamento. Eu acho que o dado está aí para você trabalhar essa questão, tá? Mais uma vez, obrigado, né? Meus contatos vão ficar aí com vocês, meu LinkedIn, se quiser me seguir lá, se quiser mandar mensagem no Instagram ou meu LinkedIn, fique à vontade, né? Okay. Sinto muito confortável em responder e conversar com qualquer pessoa que quiser, tá bom? É isso, mais uma vez eu agradeço o convite e com certeza volto aqui quando lançar meu livro. Obrigado pela abertura. Venha mesmo. E a gente vai se falando aí. Muito obrigado. Tá combinado, pessoal. Grande abraço. Até a semana que vem. Ari, um abraço para você. Boa semana. É isso aí. Valeu, Bruno. Obrigado. Vamos obrigado. lá. Até mais.